Hoje, a gente vai mergulhar em táticas de negociação que são, no mínimo, surpreendentes. E elas vêm de um lugar totalmente inesperado, da mente de um dos principais negociadores de reféns do FBI, o Chris Voss. Imagina só ouvir uma frase dessas. Foi exatamente esse o desafio que jogaram para o Chris Voss. Mas olha que curioso, não eram sequestradores de verdade, e sim professores da renomada Faculdade de Direito de Harvard. Tudo parte de uma negociação simulada. E essa simulação acabou criando um verdadeiro confronto. De um lado, a experiência real, vinda do campo de batalha. Do outro, a teoria acadêmica, a elite do pensamento lógico. Duas visões de mundo sobre negociação completamente diferentes. Então vamos lá, vamos entender como Voss reagiu a isso. A resposta dele acabou revelando um conjunto de regras totalmente novo que serve para qualquer tipo de negociação. A resposta dele foi genial. Em vez de discutir, de entrar em pânico ou de tentar argumentar, ele simplesmente fez uma pergunta. Uma pergunta aberta, super simples, mas muito bem pensada, que virou o jogo completamente. Como eu deveria fazer isso? E essa única pergunta deixou os professores sem saber o que fazer. A abordagem do Voss, que foi forjada em situações de vida ou morte, mostrou ali na prática que aquelas regras antigas, baseadas só na lógica, simplesmente não funcionavam mais. Mas por que essa tática funcionou tão bem? A resposta, na verdade, está na ciência, em como o nosso cérebro funciona na hora de tomar decisões. A gente precisa falar sobre o trabalho de um vencedor do Prêmio Nobel, o Daniel Kahneman. Ele mostrou que a gente tem dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é rápido, emocional, quase um piloto automático, e o sistema 2, que é o nosso lado racional, mais lento e lógico. O pulo do gato do Voss foi entender que quem manda de verdade é o sistema 1, o emocional. E aqui a diferença fica muito clara. A abordagem tradicional, de Harvard, foca na lógica, nos fatos, querendo chegar num sim. Já a do FBI, a tal da empatia tática, foca nas emoções. O objetivo não é chegar a um acordo racional logo de cara, mas sim entender o que a outra pessoa está sentindo, qual é a visão de mundo dela. Parte do princípio de que somos seres emocionais. Essa abordagem toda é construída em cima de uma coisa, a escuta. Mas não é qualquer escuta, é uma escuta ativa, estratégica, usando ferramentas que foram testadas nas situações mais extremas que se possa imaginar, como no assalto a banco que aconteceu no Brooklyn em 1993. E dentro dessa escuta estratégica existem duas técnicas que são a base de tudo. A primeira é a voz de DJ de fim de noite, aquele tom de voz calmo, grave que passa confiança. A segunda é o espelhamento, que é uma coisa incrivelmente simples e poderosa. Naquele cerco ao banco, o líder dos assaltantes, um cara chamado Chris Watts, tentou tomar o controle da conversa, dizendo para o Voss que eles tinham espantado o motorista do carro de fuga. E o que o Voss fez? Ele usou o espelhamento. Ele simplesmente repetiu as últimas palavras do assaltante, mas em tom de pergunta. Afugentamos seu motorista? E o resultado foi impressionante. Esse simples espelhamento fez o assaltante, quase que por instinto, começar a falar sem parar. Ele literalmente despejou um monte de informações e, no meio delas, revelou que havia um terceiro cúmplice que o FBI nem sonhava que existia. Isso mudou tudo. Mas não é só de espelhamento que vive essa técnica. Tem outra ferramenta fundamental que permite identificar e neutralizar as emoções que estão por trás do que é dito numa conversa. Para entender o poder disso, vamos para outra história. Um impasse tenso no Harlem. 3 fugitivos armados trancados no apartamento. Por 6 horas, o Voss falou com eles através da porta, sem ouvir absolutamente nada de volta. A virada de chave veio com essa técnica, a rotulagem. Depois de horas de silêncio, o Voss falou, com toda a calma do mundo, parece que vocês não querem voltar para a prisão. Ele deu um nome, um rótulo, para o maior medo dos caras. Ele mostrou que entendia o lado deles, sem julgar. E foi aí que, pela primeira vez, eles responderam. E rotular é um processo até que bem simples, em 3 passos. Primeiro, detectar emoção. Depois, usar frases como parece que ou soa como se para dar nome a essa emoção. E o terceiro passo, que é crucial, ficar em silêncio, deixar outra pessoa processar e responder. Isso tem um poder enorme de desarmar a negatividade. Certo, mas como é que essas técnicas usadas em situações de altíssimo risco se aplicam no nosso dia a dia, em negociações comuns? Vamos ver um exemplo prático. O cenário é o seguinte: um aeroporto caótico depois de uma tempestade.
todos os voos lotados. O desafio é conseguir um lugar no último avião do dia, lidando com um agente de embarque que está, obviamente, no limite do estresse. Em vez de chegar exigindo, a pessoa usou a estratégia do Voss. Primeiro, rotulou a situação. Nossa, parece que os passageiros estavam bem nervosos. Depois, espelhou para conseguir mais informação. Por causa do mau tempo? E, por fim, criou empatia. Parece que o dia foi bem agitado para vocês. E o resultado? A pessoa conseguiu o assento. E não só isso, ainda ganhou um upgrade. Ao demonstrar que entendia a situação do agente, ela transformou um adversário em um colaborador, alguém que queria ajudar a resolver o problema. E o ponto central é exatamente este. A vida é, em essência, uma grande negociação. Essas habilidades não são só para o FBI em crise de reféns, são para todo mundo, o tempo todo. A grande lição aqui é que a gente precisa parar de enxergar a negociação como uma batalha de lógica, uma guerra a ser vencida. Na verdade, é um processo de descoberta. O objetivo é entender aquele ser humano complexo e emocional que está do outro lado. Porque, no fim das contas, o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em conseguir mudar o rumo dela. Então, fica a reflexão. Que conversa no seu dia a dia pode ser totalmente transformada com essa nova abordagem?